Olá, meu nome é Isabela Ferreira, sou diretora do curta-metragem Como Ser Racista em 10 Passos. Estou aqui na minha casa em Cuiabá e vou falar um pouco sobre esse curta enquanto assisto a ele com vocês. Próximo. Oi, doutora. A primeira cena do curta foi uma sugestão da Ana Maria. A princípio era para ter sido gravada em algum hospital público, mas a gente conseguiu essa clínica odontológica através do Gomes da Belson e acabamos optando por adaptar para esse outro ambiente. E como a ideia já foi da Ana, a gente já aproveitou para escalar o Cícero por essa facilidade de ela já estar ali, já ser da produção e saber que ele conseguiria desempenhar esse papel. Não tinham falas, nem precisaria de uma atuação muito complexa. Olha, então, dá esse remédio de 6 em 6 horas, tá? E vê se escova os dentes desse menino. Ele já tomou isso. Toma de novo. E o que a gente não planejou foi o tempo dessa gravação, né? Ao decorrer dela, a gente via que ele ia ficando mais cansado. Então a gente teve que dar uma acelerada para conseguir pelo menos finalizar o trabalho. E hoje eu me permiti chorar. A chuva veio e eu não tentei sanar. A segunda cena ela foi pensada de forma mais estética e a gente queria causar essa brincadeira com o espectador, trazendo uma queda de expectativa, né? Trazendo elementos da cultura negra como reggae, movimento Rastafari, Bob Marley, contrapondo com esse personagem branco. E ao mesmo tempo fazendo uma crítica a esse consumo de drogas muito associado às pessoas negras, enquanto pessoas brancas na mesma condição não sofrem nem 1% da marginalização e discriminação que as pessoas negras sofrem. Essa cena foi toda montada com a ajuda do João Giorgetta, desde a locação do espaço físico até os equipamentos que a gente utilizou. Ele ajudou a gente a montar essa composição, porque a gente só conhecia o espaço através de fotos e de um outro curta que eles já tinham gravado. Então a gente foi conhecer bem no dia da gravação. Então ele ajudou bastante nessa montagem. Ia criar esse ambiente que a gente não queria mostrar muita coisa, a gente queria esse clima mais nebuloso, então a gente usou um pouco de fumaça e a própria luz para brincar bastante com a silhueta, com os formatos e os planos de detalhes também, para realmente causar essa ideia de instigar e ao mesmo tempo apresentar aos poucos o personagem, detalhe por detalhe, e deixar que o espectador fantasiasse sobre quem é essa pessoa, antes de mostrar completamente. Essa terceira cena da sorveteria ela foi um pouco adaptada. Quando eu a escrevi, havia imaginado em um local com bastante gente, como um shopping center, mas aproveitando essa parceria que a Atlética Infernal tinha com a sorveteria, eu acabei perguntando para o dono, expliquei um pouquinho do projeto, e ele super liberou pra gente gravar, fazer essa diária. Como você faz pra lavar isso? Não fede não? Que? Não toca no meu cabelo. Ah, desculpa, é que eu amo essa tendência. A quarta cena foi uma cena mais curta, que a gente havia planejado para ser realizada em poucos takes, até porque a gente estava fazendo essa gravação apenas com a luz natural da janela, e a gente não queria que houvesse muita variação de luz. E outra característica interessante, a gente não teve uma preocupação muito grande na captação do áudio dessa cena. Então na pós-produção, a gente precisou fazer o Foley do sapato da personagem batendo nas escadas e da água desse pano quando a Ana torce. A cena do casal homossexual foi uma das mais trabalhosas que a gente fez. Ela durou um dia inteiro. Particularmente é uma das cenas que eu mais gosto e causa também muita polêmica em toda a exibição que a gente faz. Essa é a cena que deixa as pessoas mais confortáveis, eu acho que do curto inteiro. Oi, Oi? que bom que você veio. Desculpa pela demora, o ônibus acabou atrasando. Sem problema. Nossa, você tá cheiroso, hein? Obrigado. Entra aí, só não repara a bagunça. Cara, adorei seu AP, hein? Da hora. Gostou mesmo? Não só dele. Gostei de outra coisa também.
A gente teve uma preocupação muito grande com os atores, para eles se sentirem confortáveis também e irem criando uma certa intimidade entre eles. Putz, esqueci o abridor. Ó, eu tenho um aqui. Você é bem mais bonito pessoalmente, sabia? Obrigado. Simpático, tem uma boca linda. Vamos colocar uma música e apagar a luz, tá? A iluminação dessa cena foi uma sugestão do Rodolfo, porque conforme a gente foi gravando, foi escurecendo, e como essa cena foi a última a ser gravada, já estava bem escuro. Então a gente decidiu deixar um ponto de luz um pouco mais afastado, porque a gente estava gravando na sala, então a gente deixou esse ponto de luz no corredor. Trabalhamos também com a iluminação da televisão para criar esse ambiente entre luz e sombra com nudez, mas de uma forma controlada. Nossa, eu achei que fosse maior. Gustavo, 1, 2, 3, tá com você, Gustavo. Você vai pegar agora. Ah, mas assim. eu primeiro? Não, todo mundo já foi agora, só vem te pegar. Aí, é o seguinte, vamos brincar de polícia e ladrão? Bora. Bora, então, ó, eu vou tirar. Você e você vai ser ladrão, o resto vai ser tudo Mas não polícia. vai ser polícia, por quê? Porque você tem cara de ladrão. Uma das maiores dificuldades dessa cena, assim como no curta de um modo geral, foi essa direção de não atores. Principalmente porque a gente não fez uma preparação anterior às gravações. Todo o ensaio era realizado um pouco antes da gravação, já no local, e que a gente fazia uma leitura do texto e ia dirigindo a partir dali. A cena da boate foi a cena com o maior número de atores que a gente fez. E ao mesmo tempo, para aquela cena, a gente queria que tivessem mais atores, para conseguir dar um volume maior. Sabia? Eu não sou morena, muito menos exótica. Eu sou preta. Ei, calma. Tá nervosinha por quê? É um elogio. Eu sabia, na verdade, você nem é tudo isso mesmo. Então, como a gente não tinha todas essas pessoas, a gente optou por fazer planos um pouco mais fechados e com câmera na mão, com bastante movimento, para tentar simular ao máximo esse ambiente de boate. A cena do escritório de advocacia, ela foi gravada, na verdade, em uma agência de intercâmbio estudantil. Como a atriz que já tinha bastante experiência, a cena fluiu muito bem e a gente não precisou regravar diversas vezes. Em uma manhã a gente já conseguiu finalizar essa cena. Uma característica interessante foi a atuação do Neto, que assim como a Ana, exerceram diversas funções no curta, além de atuar. Olá, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. A senhora é Áurea, né? Sim, eu tenho horário com o Dr. Samuel. Sim, é que minha secretária não pode vir hoje. Em 5 minutos eu chamo a senhora, tudo bem? Ele tá muito ocupado? Será que ele vai demorar a atender? Sim, sou eu mesmo. Em 5 minutos eu só vou dar uma olhada rapidinho e chamo a senhora, tudo bem? Ok.
Quem que gerencia aqui? Sou eu mesmo, Dr. Samuel. Eu tenho um caso muito importante, me indicaram aqui, mas acho que teve algum engano. Você é um bocadinho jovem, porque eu estou precisando, acho que foi um erro. Dá licença. A cena da sala de aula foi uma situação real que aconteceu em uma aula de semiótica. E eu tentei transparecer ao máximo pro curta essas situações de racismo institucional que a gente acaba vivenciando e por medo de alguma retaliação por parte de entidades superiores, acabamos nos omitindo de tomar qualquer tipo de posicionamento. A migração sulista, ela serviu de algum modo para fazer assim um branqueamento, né, da raça aqui na nossa região, um melhoramento, vamos dizer assim. Mas tem casos que, né, o cuiabano, você bateu o olho, você sabe que ele é cuiabano, porque são traços assim que são muito evidentes, é um peição desse tamanho, um olhão estranho, tem um narigão desse tamanho assim. Bom, eu posso falar, né, que afinal de contas os meus filhos são cuiabanos. Só que meus filhos, ninguém fala. Eles são brancos, têm traços finos, delicados, né? Bom, e por falar nisso, né, vamos lá, continuando sobre a migração. Patrão puto, que não me contrata na sua empresa, porque não tenho olho claro, ele não me aceita. Eu entro no seu comércio, eu gasto, eu consumo, aí você me aceita? Isso é um absurdo. Dinheiro não tem cor, mas pra trabalhar tem. Há muitos negros em Cedo, eu digo amém. Negra mudando de... A última cena dos recortes foi uma forma de trazer dados para ficção. Foi uma forma de eu tentar mostrar que aquelas situações não eram só situações minhas, mas situações em que constantemente a gente está vivendo. E as reportagens só ajudam a reforçar a mensagem do filme, em que o racismo é real e precisa ser discutido. Foi velado nessa tarde, na Prefeitura do Rio de Janeiro, o corpo de Marcos Vinícius, de 14 anos. Ele foi morto com um tiro ontem durante uma operação da polícia no complexo de favelas da Maré. Os vídeos de moradores mostram a aeronave da polícia, apelidada de Caveirão Voador, disparando contra a comunidade. A maioria das exibições do curta foram muito boas, com bastante interação entre as pessoas, mas algumas foram um pouco problemáticas, como por exemplo em escolas públicas, em que as cenas do casal homossexual incomodavam bastante os alunos e alguns até se levantavam e iam embora. E, inclusive em algumas escolas a própria direção do colégio ou os professores tentaram intervir de alguma forma e interromper a exibição. Tirando essas situações com essa cena, acredito que alguns atores também, após a divulgação do filme, ficaram um pouco incomodados da forma que a gente retratava as pessoas brancas. Mas a gente não deixou isso abalar a gente de nenhuma forma, parando de exibir ou editando essas partes que incomodam de alguma forma. Bom, é isso. Como sempre, foi muito bom rever esse curta. Muito obrigada.